essa semana, quarta-feira que passou, nós apresentamos para a igreja um plano, um projeto de jejum de 21 dias. Quem é que estava quarta-feira aqui? Quarta-feira nós apresentamos para a igreja o plano, o projeto. Você que entrou nessa casa, provavelmente você já recebeu o teu folheto. A partir do dia de amanhã, nós vamos entrar em uma jornada de 21 dias de jejum e oração. Glória a Deus, uma pessoa está incendiada, uma pessoa está querendo mais de Deus. A partir de amanhã nós vamos entrar em uma jornada de consagração. Glória a Deus. E aqui no folheto, nós fizemos questão de colocar do dia 1º até o dia 21, um texto bíblico, uma base bíblica, para que você possa estar orando todos os dias em cima desse texto, sendo direcionado de forma intencional a respeito dos teus pedidos. Algo que nós temos falado aqui como igreja é que, se nós nos reunirmos como família, como corpo, a partir do jejum e da oração, você já parou para pensar o que é que vai acontecer nessa cidade, meu amigo? Uma coisa é um soldado só na guerra, outra coisa é um pilotão, indo com os 2 pés no peito do capeta, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Então, a partir do dia de amanhã, nós vamos começar um jejum congregacional. Você que nos visita, você que é o nosso amigo simpatizante, fique à vontade de entrar nessa guerra conosco, porque não é sobre denominação, sempre será sobre reino. Sempre será sobre reino. E aqui nós temos todas as instruções para que você possa viver essa realidade que eu creio, acredito no nome de Jesus, será sobrenatural. Amém? Aleluia. Você pode fechar os olhos por alguns instantes. Eu queria orar para que nós possamos entrar na palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós aquietamos a nossa alma nessa hora. Nós aquietamos a nossa mente nessa hora. Anulamos toda distração. Abrimos agora os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para ouvir o Senhor, para ver o Senhor. Pedimos para que essa palavra seja como um decreto do céu sobre nós nessa noite, no nome de Jesus. E você diz: amém e amém. O título da mensagem de hoje, você está me ouvindo bem? Eu vou pedir para os vasos, para os irmãos ali do som me ajudar. Eu estou quase sem voz, mas nós vamos até o fim juntos. Amém? Você está comigo? Então, à medida que a palavra for falando ao teu coração, pelo amor de Deus, vamos reagindo. Nós vamos ministrar juntos, nós vamos fluir juntos. Deus fala ao teu coração, você dá um aleluia, você dá um glória a Deus, você faz o que você quiser, no nome de Jesus. Você está comigo? A parede pode ser preta, meu amigo, mas a canelinha é de fogo. A canelinha é de fogo, meu amigo. Aleluia. O título da mensagem de hoje se chama Derrubando Decretos do Inferno. Revogando decretos do inferno. Vamos todos juntos, sim? 1, 2, 3. Derrubando decretos do inferno. Irmãos, existem heranças materiais que recebemos, e eu preciso muito da tua atenção. Essa mensagem vai gerar uma ruptura na tua vida. Desde o momento que Deus colocou essa mensagem no nosso coração, que nós estamos debaixo de ataque. Só que o diabo é um derrotado, ele já perdeu. Existem heranças materiais que nós recebemos, mas também existem heranças espirituais que nós carregamos. Existem palavras de bênção que foram ministradas sobre nós, palavras que foram proferidas a nosso respeito, mas também existem palavras carregadas de jugo, de medo, de fardo, palavras carregadas de maldição, sentenças de morte que foram lançadas sobre a nossa vida, decretos que nessa noite precisam ser revogados, escritas de dívidas,
que constam o nosso nome, que nessa noite precisam ser removidos no nome de Jesus. Irmão, existe um mundo paralelo, bem orquestrado, bem hierarquizado, que se move contra nós. Existe um mundo paralelo que se move contra a tua família. Existe um mundo paralelo que se move contra os teus filhos. Existe um mundo paralelo que se move contra a tua fé, contra a tua confissão de fé. Tolo aquele que pensa que não existe um mundo paralelo, que de alguma forma tenta dar as cartas, tenta reger, tenta governar. Você já percebeu como é que vai ser hoje, né? O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer: o mundo jaz do maligno. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Corinto, mas também em carta à igreja que estava em Éfeso, ele vai dizer, ele vai falar que Satanás é o Deus desse mundo. O próprio Cristo vai nos falar que o diabo é o príncipe desse mundo. Você e eu, nós precisamos entender que existe uma guerra sendo travada. Você e eu precisamos entender que existe uma guerra, uma batalha sendo travada. E essa guerra, essa batalha não é contra carne nem sangue. Essa guerra, essa batalha é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É por isso, irmão, que você e eu, escuta, você e eu, nós precisamos ter muito cuidado quanto àquilo que nós falamos. Nós precisamos ter muito cuidado quanto àquilo que nós proferimos dentro do nosso lar, quanto àquilo que nós falamos para os nossos filhos. Quando você declara uma palavra, escuta isso: ou os céus pegam, ou o inferno agarra. E quando o inferno agarra, ali se estabeleceu legitimidade e legalidade sobre a tua vida. A palavra vai dizer que aquilo que o homem semear, aquilo que o homem falar, da forma que o homem se mover, certamente colherá. Eu não comecei a pregar ainda não, tá bem? Ainda não comecei a pregar. Irmão, escuta. Um dia a conta vai chegar. Você acha, você está mexendo com coisas, com forças, irmão. Você acha que você vai colocar nas mãos do diabo uma escritura? Você acha que um belo dia ele não vai voltar para reivindicar a propriedade e a posse, o domínio, o governo? Eu não estou querendo te deixar em crise. Você que está aqui pela primeira vez, fique tranquilo. A minha ideia não é te deixar em crise. A minha ideia não é te deixar com medo das coisas, mas é te deixar alerta em relação a todas elas. Você está comigo? Existem decretos, existem comandos, existem liberações, existem sentenças sendo dadas o tempo todo, com o fim, com o objetivo de nos matar, nos roubar e nos destruir. João 10:10. Mas também da mesma forma como existem decretos de morte, decretos do inferno lançado contra nós, existe uma palavra do Senhor que diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Aqueles que creem expeliriam demônios, aqueles que creem falariam novas línguas, aqueles que creem beberiam algo mortífero e nenhum mal lhes aconteceria, aqueles que creem levantariam as mãos e os enfermos seriam curados. Existem palavras, existem decretos, existem comandos do inferno contra nós, mas também
há uma palavra que diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, pelo qual nos ungiu para evangelizar os pobres, colocar em libertação os cativos, proclamar libertação àqueles que estão presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Existe uma torcida, olha para mim, existe uma torcida de demônios nesse momento, dizendo assim para você: para, desista. Mas da mesma forma que existe uma torcida de demônios, também existe todo um estádio, toda uma plateia de anjos olhando para você e dizendo: vai, não para, não desiste. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Vai para cima, porque eu sou por você. Jesus nos comissionou, Jesus nos deu autoridade para revogarmos todos os decretos do inferno que se levantam contra a nossa vida. Sabe o que eu sinto no meu coração? O que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias é que é chegado o tempo, escuta, pelo amor de Deus, é chegado o tempo de profetas se levantarem. Não profetas do caos, não profetas da morte, mas profetas que vão colocar a planta dos pés, profetas que vão declarar, e onde havia um ambiente de morte, aquele ambiente vai se estabelecer, vai se tornar um lugar de vida, um lugar próspero, um lugar da presença, um lugar da presença, um lugar da presença do Senhor. Oh! Posso começar a pregar? Abre no livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu vou deixar tudo que eu posso nessa noite aqui. Eu vou sair daqui sem voz, mas eu vou deixar tudo. Se o Senhor voltar hoje, eu vou poder olhar para Ele e dizer: Deus, eu deixei tudo, cada lágrima, eu deixei cada gota de suor, eu deixei tudo que eu podia fazer. Tudo que eu podia falar, eu fiz. Você está comigo? Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15. Deixa eu me acalmar. Eu estou um pouco... Deixa eu me acalmar. A partir do verso 15 vai dizer... Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. E ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus. Diz comigo: temeram a Deus. E não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? E deixaram viver os meninos. As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes mesmo que cheguemos. E diz a palavra: e Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Nesses últimos tempos, sobretudo na pandemia, a expressão que nós mais ouvimos foi a expressão decretos. Você se lembra dos vários decretos? Nesses últimos dias, há 2, 3 semanas atrás, nós também tivemos um decreto que foi dado a nível de poder executivo, que gerou toda uma repercussão junto aos meios de comunicação. Mas a pergunta que talvez você esteja se fazendo nessa noite é: o que significa um decreto?
De acordo com o dicionário, eu fiz questão de pesquisar, decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior, seja ela civil, seja ela militar, seja ela eclesiástica, que determina o cumprimento de uma lei. Um decreto, por exemplo, quando ele não é cumprido, pode se levar a multa ou até mesmo a prisão. O decreto ordenado por Faraó era: matem todos os meninos. Em outras palavras, matem o povo de Deus. Acontece que o inferno, e é justamente sobre isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Algo que você precisa entender é que o inferno se move de forma calculada. Eu não sei se você percebeu. A estratégia, a conspiração, matem todos os meninos, porque daqui a alguns anos não vai haver uma geração. Irmão, escuta algo no nome de Jesus. O diabo, ele só é um derrotado, mas ele não é burro. Há uma conspiração, há estratégias, há metodologias, há formas de agir. Há um mundo paralelo que se move contra nós. Eu estou todo arrepiado. A estratégia de Faraó, a estratégia do diabo, a estratégia das trevas, era não ser imediatista. Vamos matar os meninos, vamos liberar decretos sobre essa geração, porque liberando decretos sobre essa geração, não vai haver uma futura geração. Eu vou repetir: vamos liberar decretos sobre essa geração, porque liberando decretos sobre essa geração, não vai haver uma segunda geração. Liberando decretos agora sobre o povo de Deus, não vai haver mais povo de Deus. Prepare, irmão, você não tem noção do que nós vamos entrar. A palavra fala, você conhece essa história, o povo de Deus estava no Egito, o povo de Deus estava escravo, mas o mais interessante a respeito de tudo isso, é que por mais que o povo de Deus estivesse escravo, por mais que o povo de Deus estivesse sido perseguido, por mais que o povo de Deus estivesse sido assolado, mais crescia, mais se multiplicava. Sabe por quê? Porque existe uma bênção sobre a tua vida. Existe uma bênção sobre o povo de Deus. Existe uma graça, existe um favor da parte de Deus sobre o seu povo. Você está comigo? A preocupação do inferno, a preocupação de Faraó era: vamos interromper o crescimento desse povo, vamos interromper o alcance da voz desse povo, vamos interromper o poderio, a influência que esse povo tem, vamos cessar a voz do Deus desse povo, vamos diminuir a sua influência. Existe, irmão, no nome de Jesus, uma estratégia do inferno para destruir, vem comigo, não necessariamente essa geração, mas a próxima geração. Só que para a próxima geração ser destruída, o inferno precisa lançar sementes nessa geração, decretos nessa geração, comandos nessa geração. Existem decretos, existem comandos sendo liberados sobre nós, na intenção de nos calar, de nos confundir. Existem decretos sendo liberados sobre nós, na intenção de nos amedrontar, de nos aprisionar. Existem decretos sendo liberados sobre nós. Existem decretos sendo expedidos na nossa geração, nessa geração. E que se nós não nos levantarmos, se nós não nos posicionarmos contra eles, não haverá uma segunda geração, não haverá futuro. Irmão, eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre algo que é muito maior do que política. Eu estou falando sobre forças espirituais que agem nas mais diversas esferas, que agem nos mais segmentos, que agem de alguma forma tentando nos aprisionar, tentando nos prender, tentando nos calar, tentando cessar o Cristo que mora dentro de nós. Pastor, pelo amor de Deus, se eu soubesse que ia ser esse tipo de mensagem no domingo de noite, eu não teria vindo. Ei, tem dias que você tem que sair daqui do culto com raiva de mim, brabo comigo, porque vai ser bom para a tua vida espiritual.
a estratégia de Faraó é: vamos matar os meninos, porque matamos os meninos, nós matamos a semente. E se nós matarmos a semente, não há árvore. E se não há árvore, não há fruto. E se não há fruto, não há futuro. Existem decretos, pelo amor de Deus, existem decretos sendo lançados sobre a família. Existem decretos sendo lançados sobre os casamentos. Existem decretos sendo lançados sobre os nossos filhos. Existem decretos sendo lançados sobre os nossos jovens. Existem decretos babilônicos sendo lançados sobre nós, para que venhamos a nos prostrar diante de um Deus que não é o nosso Deus. E que nós, como igreja, precisamos nos posicionar, precisamos nos levantar no poder do nome do Senhor, na autoridade do nome do Senhor. Existem decretos sendo liberados com o intuito de calar a nossa fé. E o que essa geração tolerar, a próxima geração vai abraçar. O que essa geração permitir, vai ser uma realidade na geração vindoura, na próxima geração. Meu irmão, no nome de Jesus, eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso te dizer que como igreja, nós carregamos alguns princípios. Eu preciso te dizer que como igreja, nós carregamos alguns valores. E como igreja, nós não aceitamos a ideologia de gênero nas escolas. Como igreja, meu Deus! Como igreja, nós não aceitamos o aborto. Nós abominamos o aborto. Como igreja, nós não aceitamos o comunismo, porque o comunismo leva ao ateísmo. Como igreja, nós não aceitamos decretos que violam a palavra do Senhor. Esse é o nosso posicionamento. Nós somos um povo que tememos ao Senhor, assim como as duas parteiras. Nós não aceitamos nenhum decreto que fira os princípios de Deus, que fira os mandamentos do Senhor que estão esculpidos no nosso coração. Nós não aceitamos nenhum decreto que fira a palavra do Senhor. E se nós não nos posicionarmos hoje, os nossos filhos pagarão um alto preço. Eu vou repetir. Onde é que está a câmera? Está aqui. Nós, como igreja, não aceitamos a ideologia de gênero. Não aceitamos o aborto, nem o comunismo. Nós não aceitamos uma agenda anti-Deus. O decreto do inferno dado hoje se torna uma realidade de morte amanhã. É por isso que nós não aceitamos. E eu estou me posicionando como pastor dessa casa, como pastor dessa igreja. Pega leve, pastor. Pega leve não. Porque o inferno não está pegando leve não. O inferno quer te matar, quer te roubar e quer destruir. O inferno quer acabar com a tua família. O inferno quer que os teus filhos entrem nas drogas. O inferno quer que as tuas filhas se prostituam. O inferno quer acabar com a tua empresa, quer te falir. O inferno quer te separar de Deus. Eu não estou brincando não. Porque o inferno não está. O inferno quer te anestesiar, meu amigo. Te fazer tomar Lexotan toda noite. Não adianta achar que está tudo bem, porque não está.
Não adianta achar que está tudo bem, porque não está. E eu tenho algo para te dizer, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite, vai ficar pior. Porque a palavra vai nos dizer que nos últimos dias o amor se esfriaria. O amor vai se esfriar, e vai se esfriar de muitos. A única forma de nós protegermos aquilo que nós acreditamos não é criando uma redoma, mas é indo para cima. É indo para cima, é avançando como igreja, é avançando como filho de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos autoridade. Porque Deus nos deu autoridade, porque Deus nos deu governo, porque Deus nos deu domínio, porque Deus nos deu uma palavra. Nós não podemos ser reativos, nós precisamos ser propositivos, nós precisamos ir para cima, porque nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito que traz vida, o Espírito que revela, o Espírito que cura, o Espírito do Senhor está sobre nós. Eu vou morrer hoje aqui em cima. Ninguém diz amém, pelo amor de Deus. A palavra fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra também fala que Jesus, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, as obras das trevas. A palavra nos garante que em breve nós vamos pisar a cabeça da serpente, porque ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Não, pastor, eu estou procurando uma igreja para congregar, para ficar no banco só ouvindo. Não, meu amigo, então você está na igreja errada, porque aqui nós estamos incendiados. Nós somos uma ameaça para o inferno. Nós somos uma ameaça para as obras de Satanás. Aleluia. Não te acovarda, não te apequena. Você recebeu autoridade da parte de Deus para derrubar, para revogar, para anular todo decreto de maldição lançado contra a tua casa, contra a tua vida. O próprio Cristo vai nos dizer: toda autoridade me foi dada, portanto, vão e façam, e ensinem, e declarem, e estabeleçam um novo tempo, porque é chegado o reino do meu Pai. Nós carregamos essa herança espiritual. Quem sabe você entrou aqui debaixo de um decreto de morte. Quem sabe você entrou aqui debaixo de um decreto de falência. Quem sabe você entrou aqui debaixo de um decreto de separação, de divórcio. Quem sabe você entrou aqui debaixo de um decreto de enfermidade. Não importa o decreto pelo qual você entrou aqui. O que importa é que todos os decretos do inferno nessa noite estão sendo revogados no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh! Você até pode ter entrado aqui debaixo de um decreto de morte, mas você vai sair desse lugar carregando o selo do Espírito Santo, o selo de Deus sobre você. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim para ela: decretos do inferno estão sendo revogados nessa noite, no nome de Jesus. Uou! 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 Esté capítulo 3, vocês já devem ter lido esse livro inúmeras vezes. Vocês conhecem essa história. E essa história é muito interessante, porque essa história vai falar sobre decretos sendo revogados.
A palavra vai dizer nesse capítulo que o rei Assuero, ele foi influenciado por Amã a promulgar um decreto com o intuito de matar todos os judeus. Mordecai, tio de Esther, judeu, sabendo da notícia, procura a sua sobrinha e pede para que ela interceda diante do rei. E ela pede para que Mordecai conclame toda a igreja, conclame todo o povo para entrar em um jejum de 3 dias, consagração, jejum de 3 dias. E diz a palavra que depois desse jejum o rei a chamou, o rei a favoreceu, o rei a ouviu, e o rei que tinha promulgado um decreto é o mesmo que revoga um decreto por ele dado. Sabe por quê? Porque onde tem um homem, onde tem uma mulher, onde tem um pai, onde tem uma mãe, onde tem um filho, onde tem um amigo que se levanta no nome do Senhor, decretos do inferno são revogados. Oh! Aleluia! O nosso Deus, ele é especialista em converter maldições em bênçãos. Ele é especialista. Meu amigo, algo que você precisa entender é que desde que o mundo é mundo, decretos foram lançados sobre nós. Desde que o mundo é mundo, há uma caçada bem orquestrada, hierarquizada contra a nossa vida, contra a vida do povo de Deus. Na época de Moisés, um decreto foi liberado para que um libertador não viesse a nascer. Na época de Elias, na época dos profetas, um decreto foi expedido para que os profetas fossem mortos. Na época do nosso Cristo, na época do nosso Deus, um decreto expedido por Herodes dizia que toda criança até os 2 anos de idade deveria ser exterminada. Na época da igreja, do início da igreja primitiva, decretos foram expedidos para que essa igreja fosse encarcerada, fosse morta. O que eles não sabiam é que quanto mais liberavam decretos, mais a igreja crescia, mais a igreja rompia, mais o evangelho era expandido, mais as pessoas eram salvas, mais as pessoas eram curadas. Quanto maior os decretos do inferno, mais a voz daquele povo poderia ser ouvida. Mais longe eles iriam, mais forte eles ficariam. Decretos do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Decretos do inferno não podem prevalecer contra a igreja que se levanta para lutar. Por mais que decretos sejam lançados contra nós, nós precisamos ter esse entendimento bem estabelecido, bem forjado, que por mais que o inferno tente, por mais que decretos sejam lançados, eles não prevalecerão, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, não podem prevalecer contra a tua casa, não podem prevalecer contra a tua vida. Você está comigo? Você lembra da Jezabel? Na sua época, ela promulgou um decreto. E esse decreto dizia que os profetas deveriam ser mortos até 24 horas, sobretudo Elias. Você lembra dessa história? Aí eu pergunto para você, depois de um decreto dado por essa mulher a respeito de um profeta, depois de 24 horas, Elias morreu? E depois de uma semana ele morreu? E depois de um mês ele morreu? E depois de um ano ele morreu? Elias não morreu. Sabe por que Elias não morreu? Elias não viu a morte, porque Deus o levou para si. Elias não viu a morte. O decreto de Jezabel foi revogado pelos céus. Aquilo que veio para matar o profeta foi aquilo que levantou ele para o céu. Porque Deus é especialista em quebrar maldições e fazer das maldições troféus diante do mundo. Oh!
Eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês. Vocês me dão mais 5 minutos? Daniel capítulo 3, decretos e mais decretos sendo lançados contra o povo de Deus. Nabucodonosor, ele baixa um decreto, e ele diz nesse decreto que ao som da trombeta, todo homem, toda mulher deveria se curvar diante dessa estátua, dessa imagem por ele criada. Só que ele não sabia que no seu reino havia uma igreja, que no seu reino havia 3 homens tementes a Deus: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a palavra vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante do decreto do inferno, disse: não, eu sirvo a um Deus. O meu decreto é o decreto que vem do alto. O meu decreto é o decreto que Deus estabeleceu sobre nós. Porque eles rejeitaram, se submeteram aos decretos do inferno, eles foram lançados na fornalha ardente. Interessante porque a palavra vai dizer que eles são lançados naquela fornalha, porque um decreto foi estabelecido, um decreto de morte foi dado sobre eles. E ao serem lançados naquela fornalha ardente, o rei vai olhar. E quando ele olha, ele observa que não eram só 3 homens que estavam caminhando ali. Havia um quarto. E o rei vai dizer: vejo um quarto homem que é semelhante ao Filho dos deuses. Vejo que o fogo não pode consumi-los. O rei diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego, venham para fora. Feliz o homem, temente o homem que serve ao teu Deus. Quando você decide se posicionar em Deus para obedecer os decretos do Senhor, nem o fogo pode te consumir. Vão te jogar na fornalha, mas nada vai acontecer, porque um quarto homem vai passear com você, um quarto homem vai caminhar com você, quarto homem vai te proteger. Oh! Você lembra de Daniel? Capítulo 6. A palavra vai dizer que o rei Dario, ele promulga um novo decreto, em que nesse decreto diz que durante um período de 30 dias, nenhum homem deveria orar. E se fosse orar, se fosse fazer as suas petições, deveria fazer ao rei ou aos deuses do rei. Mas a palavra vai dizer que esse menino era temente a Deus. Esse menino não poderia ficar 30 dias sem se relacionar com o seu Deus. E porque decidiu desobedecer um decreto do inferno, ele foi lançado na cova dos leões. Diz a palavra que ele é lançado na cova dos leões, e que no outro dia o rei volta na entrada da cova e chama Daniel. Daniel diz: rei, eu estou aqui. E a palavra vai dizer: sabe o que aconteceu? Os anjos vieram e taparam a boca dos leões. Os leões só podiam sentir o cheiro, mas os leões não podiam mordê-lo. Sabe por quê? Porque Daniel decidiu ser temente ao Senhor, obedecer os decretos do Senhor. Calma, e sabe o que o rei vai dizer? Que seja revogado esse decreto que eu dei, e agora seja liberado, promulgado um novo decreto. E o novo decreto diz o seguinte: que todas as nações temam e tremam diante do rei, diante do Deus de Daniel. Oh! A palavra do Senhor nos assegura que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Levanta tuas mãos, me deixa profetizar sobre a tua vida. Levanta tuas mãos, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus quebrando, revogando decretos. Eu declaro sobre a tua vida que nenhuma arma forjada do inferno vai poder tocar na tua família. Levanta tuas mãos. Eu declaro no nome de Jesus que toda arma forjada pelo inferno é nesse momento quebrada no nome de Jesus. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que toda arma forjada contra os teus filhos não prevalecerá. Eu declaro no nome de Jesus que toda arma do inferno forjada no teu casamento não prevalecerá. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Recebe. Oh, meu Deus, eu sinto uma glória
Uma graça de Deus. Eu sinto, irmão, eu consigo ouvir com os ouvidos espirituais algemas sendo quebradas. É como se correntes estivessem, sabe, sendo sacudidas nessa hora, correntes sendo sacudidas. Pastor, não estou entendendo nada, é porque tem coisas que só podem ser discernidas espiritualmente. O homem normal, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Alguns anos atrás eu me lembro, e eu vou terminar por aqui, calma, não começa a espumar não, pelo amor de Jesus Cristo. Alguns anos atrás, a Liane que tem essas experiências, né? Nós estávamos chegando na minha casa, e nós víamos de uma batalha tremenda contra o inferno. Nós vimos de uma batalha tremenda contra as trevas. E nós estávamos chegando na frente da nossa casa, e talvez muitos de vocês já foram na minha casa, outros não. Mas a porta da minha casa é bem grande, deve ter em torno de uns 6 metros, 5 metros. É porque eu sou alto, então tem que ser grande, né? É uma porta alta. E ali nós estávamos chegando de carro, e vindo de uma batalha, irmão, vindo de uma guerra, você não tem noção, vindo de uma guerra. E nós estávamos chegando e orando ali no carro e pedindo, Deus nos ajuda. E a Liane olhou para aquela porta da nossa casa e Deus deu a ela uma imagem. Deus deu a ela uma revelação. Na frente da nossa casa, Deus mostrou para ela um anjo do tamanho da nossa porta, com uma espada desembanhada. Se necessário for, Deus vai ordenar com que os anjos venham. Se necessário for, o Senhor vai pedir para que os anjos acampem ao redor da tua casa, acampem ao redor da tua tenda. Se necessário for, o Senhor vai dar uma ordem para que os anjos venham em teu favor. Não te acovarda. Êxodo capítulo 1, versículo 16, eu vou terminar por aqui. Irmão, enquanto nós estamos ministrando espiritualmente, nós estamos descortinando agora o mundo espiritual, desvendando o mundo espiritual, discernindo o mundo espiritual. E nessa hora decretos que caminhavam com você estão sendo quebrados. Sabe, heranças, ciclos. Aí você fala, aconteceu isso com meu avô, aconteceu isso com meu pai, e está acontecendo isso comigo. Não. Nós estamos nessa noite quebrando ciclos de maldição na tua vida, decretos de maldição na tua história. Se você não quiser acreditar, fique super à vontade, mas no nome de Jesus, para aquele que acredita aqui, ei, o que fazia parte de uma história de maldição, hoje é uma história de vida, de vida, de vida, de vida. Êxodo capítulo 1, versículo 16. Ele diz a palavra: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Escuta, enquanto houver pessoas que temem a Deus, enquanto houver pessoas que temem a Deus, decretos de Satanás serão derrubados. Enquanto houver pessoas que temam a Deus, decretos do inferno serão revogados. Enquanto houver pessoas que temam a Deus, sistemas serão quebrados. Enquanto houver pessoas que temam a Deus, pontas dispostas para encarar a Babilônia vai ao chão, no nome de Jesus. Existe uma conspiração, existe uma estratégia, existe um plano, existe um mover do inferno. Acontece que em meio a tudo isso, Deus levanta 2 mulheres, 2 parteiras. E porque Deus levantou essas 2 mulheres, o inferno foi envergonhado. Uma nação, um povo foi preservado. Me deixa te dizer algo no nome de Jesus nessa noite. Deus vai te levantar
Deus vai te fortalecer, fortalecer a tua casa. Deus vai te fortalecer. Deus vai te levantar para lutar contra decretos. Deus vai colocar pessoas ao teu lado, parteiras ao teu lado, para te ajudar a vencer com todo o desígnio do inferno sobre a tua vida. Olha a recompensa, Êxodo capítulo 1, versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. O teu posicionamento em temer ao Senhor traz bênção sobre a tua vida. O teu posicionamento em servir ao Senhor, em cumprir com a palavra do Senhor, gera recompensa sobre a tua vida. Mas não é só sobre a tua vida, é sobre a vida dos teus filhos, e dos filhos dos teus filhos, e dos filhos dos filhos dos teus filhos. O fato de você querer cumprir com a palavra do Senhor, ser temente ao Senhor, vai tocar na geração futura, e futura, e futura, e futura. As parteiras temeram ao Senhor, e porque elas temeram ao Senhor, elas foram abençoadas. Deus deu família. Nessa noite, muitos decretos estão sendo quebrados, e muitos decretos estão sendo quebrados nessa noite por causa do teu posicionamento. Muitos decretos estão sendo quebrados porque você está se levantando de forma diferente no dia de hoje. Muitos decretos estão sendo quebrados porque você está tomando uma postura diferente, porque você decidiu temer ao Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé, porque nós vamos fazer uma oração profética nessa hora. Havia um decreto de morte sobre o povo de Deus, e Deus transformou um decreto de morte em um decreto de vida. A palavra vai dizer que o povo crescia, que o povo se multiplicava. Você está comigo? Eu queria muito que nessa hora nós fizéssemos uma oração. Todos nós vamos fazer essa oração. É uma oração em que nós vamos quebrar com decretos. Não é uma oração qualquer. É uma oração que nós vamos anular decretos de morte sobre a nossa vida. Você pode repetir comigo algumas palavras? Eu estou aqui como anjo de Deus sobre a tua vida. Eu estou aqui como profeta de Deus para a tua vida. Eu estou aqui como boca de Deus para a tua casa. Diz assim comigo, todos juntos. Todos juntos. Eu declaro que escritas de dívidas, decretos do inferno estão sendo revogados, estão caindo por terra nessa hora. Eu renuncio e quebro todo decreto de morte, de rejeição, de abandono, de decepção, de frustração, de fracasso, de acusação, de medo, de vícios, de promiscuidade, de separação, de divórcio, de roubo, de avareza, de agressividade, de rebelião, de insubmissão, de desonrar aos pais. Eu declaro que toda palavra de maldição é quebrada agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. É um lugar sobre Jesus.